Desde cedo sempre fui atraído pelas sombras. Enquanto outras crianças tinham medo do escuro, eu me sentia curioso, intrigado por aquilo que não podia ser visto. Esse fascínio me seguiu durante toda a vida. E agora, é algo que se tornou quase um ritual. Todas as noites, após um longo dia de trabalho, eu me retiro para o meu quarto. Fecho a porta e me entrego ao mundo das sombras. Minhas noites começam sempre da mesma forma. Um banho quente para lavar o cansaço do dia, um jantar rápido e solitário. E em seguida, o isolamento no meu quarto. A sensação de trancar a porta, de me desligar do mundo exterior, é algo que me traz um estranho conforto. Lá dentro, com as luzes apagadas, o silêncio é absoluto. A única luz vem da tela do meu computador. Um brilho frio que ilumina meu rosto enquanto eu procuro por vídeos de terror no YouTube. Eu sempre fui fascinado por essas histórias. Aquelas que prometem fazer o coração bater mais rápido, que causam arrepios e deixam uma sensação inquietante mesmo após o vídeo terminar. A sensação de estar à beira de algo perigoso, mas ainda assim seguro atrás da tela, era irresistível para mim. E naquela noite, tudo parecia seguir o curso normal. Eu já estava acostumado com as histórias, com as imagens perturbadoras e os sons assustadores. Mas sem que eu soubesse, algo estava prestes a mudar. Algo que faria aquela noite diferente de todas as outras. Eu me acomodei na cadeira, ajustei o volume para o ponto certo, alto o suficiente para ouvir todos os detalhes, mas não tão alto a ponto de incomodar. Comecei a navegar pela minha lista de vídeos, procurando algo que eu ainda não tivesse visto. As sugestões do YouTube eram variadas, mas nenhuma delas parecia suficientemente assustadora. E então, algo chamou minha atenção. Uma thumbnail simples, quase insignificante, mas que trazia um título que me fez parar. Não assista este relato. Parei por um momento, pensando se deveria clicar. Era um título intrigante, sem dúvida. Por que alguém colocaria um aviso tão direto assim? Mas a curiosidade, como sempre, foi mais forte. Eu ri de mim mesmo, achando que era apenas mais uma tentativa de chamar atenção. Mas algo naquele vídeo parecia diferente. Algo que eu não conseguia explicar. Decidi clicar, sem saber que estava prestes a entrar em algo muito além do que eu poderia imaginar. Assim que cliquei no vídeo, senti um leve desconforto. Nada que eu pudesse explicar, mas uma sensação de que algo estava errado. A qualidade da imagem era surpreendentemente baixa, como se tivesse sido gravada há décadas. O som parecia distante, abafado, quase como se viesse de outro mundo. Mas eu ignorei esses sinais. Afinal, era apenas um vídeo, certo? Os primeiros segundos eram comuns, quase entediantes. Mas à medida que o vídeo avançava, comecei a perceber detalhes estranhos. As cores estavam desbotadas, quase ausentes, como se toda a vida tivesse sido drenada das imagens. As cenas não faziam sentido. Uma sequência de clipes desconexos, como se alguém tivesse editado aquilo de forma intencionalmente caótica. Era difícil dizer onde aquelas imagens foram gravadas, mas pareciam lugares desolados, vazios, cheios de uma tristeza antiga e pesada. Cada novo quadro parecia carregar uma energia sombria, algo que fazia meu estômago revirar. A sensação de desconforto aumentava a cada segundo, mas ao mesmo tempo, eu não conseguia parar de assistir. Havia algo naquele vídeo que me prendia, que me forçava a continuar olhando, mesmo quando meu instinto gritava para eu desligar. Era como se eu estivesse sendo puxado para dentro daquela escuridão, incapaz de desviar o olhar, como uma mariposa atraída pela chama. Então, de repente, o vídeo congelou. A imagem parou. E tudo ficou em um silêncio absoluto. Eu fiquei ali, esperando que algo acontecesse. Talvez fosse apenas um problema na conexão, pensei. Mas o tempo parecia se estender.
e nada mudava. A tela estava congelada em uma imagem distorcida, difícil de decifrar, mas algo nela me causava arrepios. Era como se aquela figura, quase indistinta, estivesse me observando através da tela. Assim que cliquei no vídeo, senti um leve desconforto. Nada que eu pudesse explicar, mas uma sensação de que algo estava errado. A qualidade da imagem era surpreendentemente baixa, como se tivesse sido gravada há décadas. O som parecia distante, abafado, quase como se viesse de outro mundo. Mas eu ignorei esses sinais. Afinal, era apenas um vídeo, certo? Os primeiros segundos eram comuns, quase entediantes. Mas à medida que o vídeo avançava, comecei a perceber detalhes estranhos. As cores estavam desbotadas, quase ausentes, como se toda a vida tivesse sido drenada das imagens. As cenas não faziam sentido. Uma sequência de clipes desconexos, como se alguém tivesse editado aquilo de forma intencionalmente caótica. Era difícil dizer onde aquelas imagens foram gravadas, mas pareciam lugares desolados, vazios, cheios de uma tristeza antiga e pesada. Cada novo quadro parecia carregar uma energia sombria, algo que fazia meu estômago revirar. A sensação de desconforto aumentava a cada segundo, mas ao mesmo tempo, eu não conseguia parar de assistir. Havia algo naquele vídeo que me prendia, que me forçava a continuar olhando, mesmo quando meu instinto gritava para eu desligar. Era como se eu estivesse sendo puxado para dentro daquela escuridão, incapaz de desviar o olhar, como uma mariposa atraída pela chama. Então, de repente, o vídeo congelou. A imagem parou, e tudo ficou em um silêncio absoluto. Eu fiquei ali, esperando que algo acontecesse. Talvez fosse apenas um problema na conexão, pensei. Mas o tempo parecia se estender, e nada mudava. A tela estava congelada em uma imagem distorcida, difícil de decifrar, mas algo nela me causava arrepios. Era como se aquela figura, quase indistinta, estivesse me observando através da tela. Foi então que a tela piscou. Uma, duas vezes, e uma mensagem apareceu, escrita em letras vermelhas, grosseiras, como se tivessem sido pintadas à mão. Ao assistir este vídeo, você abriu um portal. Agora, ele está conectado a você. Meu coração parou por um instante. Eu ri, nervoso, tentando afastar o medo que começava a se infiltrar. Aquilo não passava de uma brincadeira, um truque barato para assustar. Mas por que então eu me sentia tão inquieto? Havia algo naquelas palavras que parecia verdadeiro. Fechei o vídeo rapidamente, na esperança de que aquela sensação desaparecesse. Mas era tarde demais. Algo dentro de mim sabia que as coisas não seriam mais as mesmas. Algo havia mudado, e não havia como voltar atrás. Depois de fechar o vídeo, tentei voltar à normalidade. Eu pensei em assistir a outro vídeo, algo mais leve, para afastar aquela sensação estranha que ainda me rondava. Mas por algum motivo, não conseguia parar de pensar na mensagem. Você abriu um portal. As palavras ecoavam na minha mente, repetindo-se em um loop que eu não conseguia desligar. Era só uma frase, só um truque, mas por que parecia tão real? Tentei ignorar, distrair minha mente com outras coisas, mas a sensação de que algo estava errado não me deixava. Era como se houvesse uma presença no quarto comigo, algo que eu não conseguia ver, mas que estava lá, observando, esperando. A luz do monitor, antes reconfortante, agora parecia mais fria, quase hostil. As sombras no quarto, que antes eram apenas parte da decoração, começaram a parecer mais densas, mais vivas. Eu comecei a sentir arrepios, como se uma brisa gelada estivesse passando por mim. Mas o quarto estava fechado. Não havia correntes de ar.
Então, o que estava causando aquilo? Decidi levantar da cadeira. Talvez eu estivesse apenas cansado, sobrecarregado pelo trabalho e pelo estresse do dia. Um pouco de movimento deveria ajudar. Caminhei até a janela, puxei as cortinas e olhei para fora. A rua estava vazia, como sempre àquela hora da noite. Mas, de alguma forma, parecia mais escura do que o normal. As luzes dos postes, geralmente brilhantes, estavam opacas, como se algo estivesse sugando a energia delas. Voltei a fechar as cortinas, mas a sensação de desconforto só aumentava. Algo estava definitivamente errado. Foi então que o monitor piscou. Apenas uma piscadela rápida, mas o suficiente para me fazer virar imediatamente. Eu me aproximei da tela, achando que era um bug, algo sem importância. Mas quando cheguei perto, meu coração disparou. Uma nova mensagem havia aparecido na tela, sem qualquer som ou aviso. Eu já estou em sua casa. Neste exato momento, estou olhando para você. O medo tomou conta de mim. Eu me virei rapidamente, olhando para todos os cantos do quarto, mas não havia nada. Nada que eu pudesse ver, pelo menos. O ar ao meu redor parecia mais pesado, mais denso. Era como se a própria escuridão estivesse ganhando vida, se movendo nas bordas da minha visão. Tentei controlar minha respiração, mas ela estava acelerada, descontrolada. O que estava acontecendo? Porque eu sentia como se alguém, ou algo, estivesse realmente me observando. Tentei fechar o navegador, desligar o computador, mas minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia controlar o mouse. A sensação de estar sendo observado era insuportável. Eu sabia que precisava sair dali, mas ao mesmo tempo, algo me impedia. Como se a escuridão ao meu redor estivesse começando a me envolver, a me prender naquele lugar. Eu estava em pânico, mas de alguma forma, ainda racional. Isso não podia ser real. Não podia ser. E ainda assim, lá estava a mensagem. Clara como o dia. Estou olhando para você. Eu tentei me acalmar, tentando racionalizar o que estava acontecendo. Mas o medo era como uma maré, crescendo, me puxando para baixo, sufocando minha lógica. A mensagem ainda estava na tela, brilhando como uma ameaça silenciosa. Estou olhando para você. As palavras pareciam pulsar, vivas, como se tivessem uma intenção própria. Mas como isso era possível? Eu estava sozinho, trancado no meu quarto, como sempre. O que poderia estar me observando? Minhas mãos ainda tremiam, mas eu precisava fazer algo. Desligar o computador, sair do quarto, qualquer coisa para quebrar aquela sensação sufocante de ser observado. Mas ao tentar mover o mouse para fechar o navegador, uma nova mensagem apareceu, abrupta e sem som. Vou provar para você. Essas palavras pareciam um soco no estômago. Senti meu corpo gelar, o sangue correndo mais lento nas veias. Era como se o ar no quarto estivesse se tornando mais espesso, mais difícil de respirar. Eu não sabia o que fazer. Porque eu não conseguia simplesmente me levantar e sair. Algo me prendia à cadeira. Uma força invisível que parecia se alimentar do meu medo. Minha mente corria, tentando encontrar uma explicação lógica, mas tudo que eu conseguia pensar era naquelas palavras. Vou provar para você. O que quer que fosse, estava prestes a fazer algo. E eu sabia, no fundo, que não seria algo bom. Foi então que senti um leve arrepio na nuca, como se alguém tivesse soprado um ar frio nas minhas costas. Virei-me bruscamente, mas não havia nada. Apenas o quarto, envolto em sombras, silencioso como sempre. Mas eu sabia, com cada fibra do meu ser, que não estava sozinho. Algo estava ali, nas sombras, me observando, esperando.
E então, o som veio. Um leve estalo, como o som de madeira se acomodando, mas mais baixo, quase imperceptível. Olhei ao redor, tentando identificar a origem do som, mas não conseguia ver nada. Apenas sombras. Sombras que pareciam mais densas, mais escuras, como se estivessem ganhando forma. O som veio de novo, desta vez um pouco mais alto, mais próximo. Era como se algo estivesse se movendo no quarto, mas sempre fora do meu campo de visão. Eu estava paralisado de medo, incapaz de me mover, apenas esperando, ouvindo. Cada som parecia mais alto que o anterior, como se estivesse se aproximando, chegando cada vez mais perto. E então, o silêncio. Um silêncio tão absoluto que parecia que o próprio quarto estava segurando a respiração, esperando junto comigo pelo próximo movimento. Eu sabia que precisava fazer algo. Não podia ficar ali, esperando o inevitável. Decidi me levantar, mas minhas pernas estavam pesadas, como se estivessem presas ao chão. Cada movimento era um esforço enorme, mas eu sabia que não podia ficar ali. Precisava sair. Precisava escapar daquele quarto, daquela sensação sufocante de que algo estava prestes a me tocar, a me envolver na escuridão. Finalmente consegui me levantar, cambaleando até a porta. Minha mão tremia enquanto eu tentava abrir a maçaneta, mas ela parecia presa, como se estivesse sendo segurada por algo do outro lado. O pânico tomou conta de mim. E se eu não conseguisse sair? E se aquela coisa estivesse ali, do outro lado, esperando que eu abrisse a porta? Eu não tinha certeza do que fazer, mas sabia que precisava continuar. Não havia outra opção. O som voltou, agora do outro lado da porta, como se algo estivesse arranhando levemente a madeira, tentando entrar. O som do arranhar na porta parecia ecoar dentro de mim. Cada arranhão uma batida em meu coração. Eu sabia que havia algo do outro lado, algo que não deveria estar ali. Meu instinto gritava para que eu não abrisse a porta, mas o medo de ficar preso naquele quarto, com aquela presença invisível, era ainda maior. A maçaneta parecia vibrar sob meus dedos, como se algo estivesse tentando forçá-la de fora para dentro. Mas e se eu estivesse abrindo a porta para o próprio terror? Com um esforço desesperado, girei a maçaneta e puxei a porta com força. Meu corpo ficou tenso, esperando encontrar algo, qualquer coisa do outro lado. Mas o corredor estava vazio. A luz fraca da lâmpada no teto parecia vacilar, lançando sombras inquietas nas paredes. Respirei fundo, tentando me acalmar, mas a sensação de ser observado persistia. Ela estava lá, impregnada nas paredes, no chão, na escuridão que preenchia cada canto. Dei um passo para fora do quarto, o chão frio sob meus pés descalços. O silêncio do corredor era absoluto, mas não era um silêncio comum. Era o tipo de silêncio que antecede algo terrível, como se o próprio ar estivesse se segurando, esperando que algo rompesse a calma aparente. Cada passo que eu dava fazia o piso ranger levemente. Mas os sons que antes pareciam distantes agora estavam perto, muito perto. Era como se as paredes estivessem ouvindo, atentas a cada movimento. Decidi descer as escadas, achando que talvez no andar de baixo eu me sentisse mais seguro. Mas a cada degrau que eu descia, a sensação de estar sendo observado se intensificava. Eu sentia o peso de olhares invisíveis, como se dezenas de olhos estivessem me seguindo, se escondendo nas sombras. Quando cheguei ao último degrau, uma brisa gelada passou por mim, levantando os pelos da minha nuca. Mas todas as janelas estavam fechadas. O que poderia ter causado aquilo? Caminhei lentamente até a sala, meus olhos fixos no quadro na parede. Aquele que mais cedo parecia ter sido tocado por algo. Agora, ele estava ainda mais inclinado, quase caindo. Eu me aproximei, hesitante, tentando entender o que estava acontecendo.
E foi então que eu vi uma marca. Uma impressão digital, sutil, mas inegável, manchando o vidro do quadro. A marca não era minha. E o quadro estava fora do meu alcance quando eu estava no quarto. Meu coração quase parou. Havia alguém na casa. Ou algo. A sensação de estar sendo caçado tomou conta de mim. Eu precisava sair. Fugir para qualquer lugar onde aquela presença não pudesse me seguir. Mas ao mesmo tempo, eu sabia que não havia como escapar. O que quer que fosse, já estava comigo. Não importava para onde eu fosse. Ele estaria lá, nas sombras, esperando. Olhei para a porta da frente, mas minhas pernas não se moveram. Algo me segurava ali. Uma força invisível que me prendia àquele lugar. Eu sabia que não estava sozinho. Mas a pergunta era: o que estava comigo? Comecei a ouvir um som baixo, quase um sussurro, vindo de todos os cantos da sala. Não era uma voz clara, mas parecia uma mistura de palavras, como se várias pessoas estivessem tentando falar ao mesmo tempo, mas sem formar uma frase compreensível. Eu tentei focar, entender o que estavam dizendo, mas era impossível. A cacofonia de sussurros aumentava, ecoando nas paredes, girando em minha cabeça. Era como se as próprias sombras estivessem sussurrando, conspirando entre si sobre o que fariam comigo. Os sussurros continuavam, rodeando-me, preenchendo o espaço vazio com uma presença sufocante. As palavras eram incompreensíveis, mas o tom era inconfundível, ameaçador, zombeteiro. Era como se as sombras ao meu redor estivessem ganhando vida, conspirando contra mim, decidindo o que fariam a seguir. Eu tentei me afastar, mas minhas pernas pareciam feitas de chumbo, incapazes de responder ao comando do meu cérebro. O medo estava me consumindo. Eu podia sentir o suor escorrendo pelo meu rosto, helado, enquanto meu coração batia descontroladamente. O que estava acontecendo? Como eu cheguei a esse ponto? Tudo começou com um simples vídeo. E agora parecia que o mundo ao meu redor estava desmoronando, se transformando em algo que eu não conseguia compreender. A sensação de estar preso, encurralado em minha própria casa, estava se tornando insuportável. Mas eu não podia ceder ao pânico. Eu tinha que lutar. Tinha que encontrar uma maneira de sair daquela situação. Foi então que os sussurros pararam abruptamente. O silêncio que se seguiu foi ainda pior. Era um silêncio opressivo, como se o ar estivesse sendo sugado para fora da sala. Eu estava sozinho, mas sabia que não estava. A sensação de ser observado era tão intensa que parecia que algo estava prestes a se materializar bem diante de mim. Eu virei lentamente, examinando cada canto da sala, esperando ver algo emergir das sombras. Mas nada aconteceu. Comecei a me perguntar se estava ficando louco. Talvez tudo aquilo fosse apenas minha mente pregando peças, uma manifestação do medo acumulado. Mas no fundo, eu sabia que não era o caso. O terror que eu sentia era real, palpável. E quanto mais eu tentava ignorar, mais ele parecia crescer, como uma entidade alimentando-se do meu pavor. Olhei ao redor da sala, procurando qualquer coisa que pudesse me dar algum sentido de controle, de proteção. Meus olhos caíram sobre a prateleira de livros, onde eu mantinha alguns objetos pessoais, lembranças de tempos mais simples. Um desses objetos era uma velha Bíblia, que minha avó havia me dado muitos anos atrás. Eu não era uma pessoa religiosa, mas naquele momento, qualquer coisa que pudesse me dar um mínimo de conforto parecia bem-vinda. Caminhei até a prateleira, sentindo o chão frio sob meus pés, e peguei o livro. As páginas estavam amareladas pelo tempo, mas o peso do livro em minhas mãos parecia oferecer algum tipo de ancoragem na realidade. Segurei a Bíblia com força, como se ela fosse um talismã contra o mal que me cercava. Mas então, algo aconteceu que fez o medo escalar para um novo nível. As páginas começaram a virar sozinhas,
como se um vento invisível as estivesse folheando. Eu congelei, incapaz de reagir, apenas assistindo enquanto as páginas continuavam a se mover até pararem em um ponto específico. O livro estava aberto em uma passagem sobre proteção divina, mas as palavras pareciam estranhamente distorcidas, como se algo estivesse brincando com o texto, torcendo-o para servir a um propósito maligno. Senti um frio intenso envolver meu corpo, como se o próprio calor estivesse sendo drenado de mim. E então, uma nova mensagem apareceu, não na tela, mas gravada nas próprias páginas do livro. Não há como escapar. Eu deixei o livro cair, recuando, meu coração batendo tão forte que pensei que poderia explodir. Aquilo não era real. Não podia ser. Mas a evidência estava ali, gravada nas páginas que antes falavam de salvação e agora prometiam apenas desespero. Era como se tudo ao meu redor estivesse se voltando contra mim. Minha própria casa, antes um lugar seguro, agora era um campo de batalha onde eu estava em desvantagem. Eu estava cercado, sem saída, e a escuridão parecia estar se aproximando, lenta, mas inevitavelmente. O que quer que fosse, não iria parar até me consumir por completo. Eu me afastei da prateleira, o som do livro caindo no chão ecoando pela sala. Aquele lugar, que antes era meu refúgio, agora parecia um labirinto de pesadelos. Cada sombra, cada canto, parecia esconder algo pronto para me atacar. Meus pensamentos estavam em desordem. Uma tempestade de medo e confusão. Eu não sabia mais o que era real e o que era fruto da minha imaginação. Mas sabia que precisava continuar me movendo. Fazer algo para não ser consumido pela escuridão. O frio continuava a se intensificar, como se o próprio calor estivesse sendo arrancado do ambiente. Eu podia ver minha respiração formando nuvens no ar, algo completamente anormal para uma noite que deveria ser comum. Tentei me concentrar, lembrar de alguma coisa, qualquer coisa, que pudesse me tirar daquela situação. Mas minha mente estava em branco, dominada pelo terror crescente. Era como se uma parte de mim já tivesse desistido, aceitado que não havia escapatória. Então, ouvi o som novamente. Um arranhar baixo, vindo do andar de cima. O som parecia familiar, mas ao mesmo tempo, carregava algo de profundamente errado. Cada arranhão na madeira era como uma facada nos meus nervos. Eu sabia que não deveria subir, que o que quer que estivesse fazendo aquele som não era algo que eu deveria encontrar, mas o que eu poderia fazer. Ficar parado na sala, esperando que o terror viesse até mim? Ou ir ao encontro dele? Enfrentá-lo de frente? Nenhuma das opções parecia segura. Mas a segunda, pelo menos, me dava a ilusão de controle. Subi as escadas lentamente, cada degrau rangendo sob meus pés como um lamento. A escuridão no andar de cima parecia ainda mais densa, mais opressiva. Eu podia sentir o medo crescendo, se enraizando em cada fibra do meu ser. Quando cheguei ao topo, o som parou. Um silêncio absoluto tomou conta, e por um momento, eu pensei que poderia ter imaginado tudo. Mas então, o arranhar voltou. Desta vez, diretamente atrás da porta do meu quarto. Eu não conseguia mais respirar direito. Cada inalação parecia uma luta contra o pânico que me dominava. Minha mão se moveu lentamente até a maçaneta, hesitante, tremendo de medo. O que quer que estivesse ali, do outro lado, estava esperando por mim. Eu podia sentir isso, como uma presença tangível. Mas ao mesmo tempo, eu sabia que não podia simplesmente fugir. Aquilo me seguiria, onde quer que eu fosse. Eu precisava enfrentar, precisava entender o que estava acontecendo. Com um último suspiro, girei a maçaneta e empurrei a porta. O quarto estava escuro, as sombras parecendo mais densas do que antes. Olhei ao redor
tentando ver através da escuridão, mas não havia nada lá. Pelo menos nada que eu pudesse ver. Mas o arranhar havia parado, como se a presença estivesse ciente de que eu estava ali, esperando que eu baixasse a guarda. Eu entrei no quarto, meu corpo tenso, cada músculo pronto para reagir ao menor sinal de perigo. Foi quando a porta se fechou atrás de mim, com um estrondo que fez meu coração saltar. Eu me virei rapidamente, mas não havia ninguém lá. A porta, que eu havia deixado entreaberta, agora estava firmemente fechada. Meu instinto me dizia para sair correndo, mas algo me impedia. Uma força invisível que me segurava no lugar. Eu sabia que estava preso. Preso com aquela coisa que agora estava em silêncio, escondida nas sombras que pareciam mais escuras, mais profundas, como se estivessem se fechando ao meu redor. O silêncio era esmagador, cada segundo se estendendo como uma eternidade. Eu sabia que o que quer que estivesse ali estava esperando, observando, decidindo quando atacar. E eu, sem qualquer opção, esperava também, cada fibra do meu ser em alerta máximo. Meu quarto, antes um lugar de descanso, agora era uma armadilha, um lugar de terror onde a escuridão reinava absoluta. Eu sabia, sem sombra de dúvida, que algo estava prestes a acontecer. Algo que mudaria tudo. Eu fiquei ali, no meio do quarto, meu coração martelando contra o peito. O silêncio ao meu redor era opressor, como se o próprio ar tivesse sido drenado do ambiente. Eu sabia que havia algo ali, escondido nas sombras, esperando o momento certo para se revelar. O medo era tão intenso que parecia uma entidade por si só, pressionando contra mim, tornando difícil até mesmo respirar. Mas eu sabia que não podia me render. Se eu cedesse ao pânico, estaria perdido. Tentei me concentrar, focar meus pensamentos em algo que pudesse me dar forças, mas minha mente estava enevoada, obscurecida pelo terror crescente. Cada som parecia amplificado, cada sombra parecia mais densa, como se o quarto estivesse se fechando ao meu redor, me aprisionando em um pesadelo do qual não havia como acordar. Eu precisava ver o que estava me cercando. Precisava encarar a fonte do meu medo. Mas ao mesmo tempo, estava aterrorizado com o que poderia encontrar. De repente, senti um movimento no ar, como se algo estivesse se deslocando ao meu redor. Olhei ao redor freneticamente, mas as sombras pareciam mais profundas, mais impenetráveis. Eu não conseguia ver nada, mas podia sentir. Sentia a presença. Sentia os olhos invisíveis me observando, avaliando, decidindo o que fazer comigo. E então, um novo som surgiu, um sussurro, baixo, quase inaudível, mas carregado de uma malevolência que fez meu sangue gelar. Eu me virei lentamente, tentando localizar a origem do som, mas ele parecia vir de todos os lados. As palavras eram incompreensíveis, mas o tom era claro. Algo estava se aproximando, algo que não pertencia a este mundo. Cada sussurro era como uma agulha perfurando minha sanidade, me levando mais e mais para o abismo do desespero. Eu sabia que estava à beira de algo terrível, algo que eu não podia evitar, mas não sabia como parar. E então, como se estivesse saindo das próprias sombras, eu vi uma figura indistinta, quase humana, mas com uma aura de escuridão que a envolvia como um manto. Ela se movia de forma irregular, como se estivesse flutuando, atravessando o espaço entre nós com uma calma aterradora. Seus olhos eram duas esferas negras, vazias, mas que pareciam perfurar minha alma com seu olhar fixo. Eu estava paralisado, incapaz de reagir, enquanto a figura se aproximava, lenta, mas inevitavelmente. Meu corpo tremia incontrolavelmente, o medo absoluto me prendendo no lugar. Eu queria correr, queria gritar, mas minha voz estava presa na garganta.
sufocada pelo terror. A figura parou a poucos metros de mim e o ar ao meu redor pareceu congelar, como se todo o calor estivesse sendo sugado pela presença daquele ser. E então, ela sussurrou meu nome. Um som suave, quase doce, mas que carregava uma ameaça oculta, uma promessa de algo muito pior do que a morte. Eu sabia que não tinha para onde correr, que aquela coisa, seja lá o que fosse, estava lá para mim. E não iria embora até ter o que queria. Mas o que ela queria? Minha mente estava em um turbilhão, buscando desesperadamente uma saída, uma maneira de escapar. Mas não havia saída. Não havia fuga. Eu estava preso, encurralado por uma força que eu não compreendia, e cada segundo que passava me levava mais perto de um destino que eu não conseguia imaginar, mas que sabia ser horrível. A figura deu mais um passo à frente e eu pude sentir o frio irradiando dela, congelando minha pele, meu coração. Ela não dizia mais nada, apenas me observava, como se estivesse esperando por algo, talvez pelo momento certo para agir. Eu queria lutar, queria resistir, mas o medo era paralisante, uma corrente invisível que me mantinha no lugar. Eu estava à mercê daquela coisa e sabia, sem sombra de dúvida, que minha vida nunca mais seria a mesma. A figura continuava ali, imóvel, como uma estátua de escuridão viva. Seus olhos, ou aquilo que eu achava serem olhos, me encaravam. Vazios, mas carregados de uma intenção que eu não conseguia decifrar. O pânico crescia dentro de mim, uma maré de desespero que ameaçava me engolir por completo. Eu precisava fazer algo, qualquer coisa, para sair daquela situação. Mas o que eu poderia fazer contra uma força que parecia se alimentar do meu medo? Eu tentei me mover, mas meu corpo estava rígido, como se estivesse preso em uma armadilha invisível. Minha mente gritava por ação, mas meus músculos não respondiam. Era como se a própria presença daquela coisa estivesse me paralisando, roubando minha capacidade de lutar ou fugir. O desespero estava prestes a me consumir, quando uma faísca de resistência surgiu dentro de mim. Eu não podia ceder. Não podia deixar que aquela coisa me vencesse sem lutar. A figura continuava ali, imóvel, como uma estátua de escuridão viva. Seus olhos, ou aquilo que eu achava serem olhos, me encaravam, vazios, mas carregados de uma intenção que eu não conseguia decifrar. O pânico crescia dentro de mim, uma maré de desespero que ameaçava me engolir por completo. Eu precisava fazer algo, qualquer coisa, para sair daquela situação. Mas o que eu poderia fazer contra uma força que parecia se alimentar do meu medo? Eu tentei me mover, mas meu corpo estava rígido, como se estivesse preso em uma armadilha invisível. Minha mente gritava por ação, mas meus músculos não respondiam. Era como se a própria presença daquela coisa estivesse me paralisando, roubando minha capacidade de lutar ou fugir. O desespero estava prestes a me consumir, quando uma faísca de resistência surgiu dentro de mim. Eu não podia ceder. Não podia deixar que aquela coisa me vencesse sem lutar. Mas eu continuei lutando, forçando meu corpo a se mover. Cada passo, cada centímetro que eu conseguia avançar, era uma pequena vitória contra a força que me prendia. Minha mão finalmente encontrou o interruptor de luz na parede. Eu sabia que não seria suficiente, mas precisava tentar algo, qualquer coisa, para dispersar a escuridão que me cercava. Com um último esforço, empurrei o interruptor para cima. A luz piscou, acendendo brevemente, mas em vez de iluminar o quarto, ela parecia ser sugada para dentro da figura, como se a escuridão estivesse devorando a luz. O brilho fraco foi rapidamente consumido, deixando o quarto ainda mais escuro do que antes. A figura parecia ter crescido com a tentativa, como se tivesse absorvido a energia da luz, tornando-se mais sólida, mais presente. Eu havia fracassado.
Minha última tentativa de lutar contra aquela coisa havia apenas fortalecido-a. O terror se transformou em desespero puro. Eu estava sem opções, sem saída. A figura avançou lentamente, e eu pude sentir o frio irradiando dela, congelando o ar ao meu redor. Ela estava quase ao meu alcance agora, e eu sabia que se me tocasse, tudo estaria acabado. Mas de alguma forma, a própria ideia de desistir parecia inaceitável. Mesmo diante do impossível, uma parte de mim se recusava a ceder. Minha mente correu em busca de uma solução, mas tudo parecia fútil. Não havia fuga. Não havia arma contra aquilo. Era uma força primordial, algo que não podia ser derrotado pelas maneiras convencionais. Mas talvez eu pudesse resistir de outra forma. Não fisicamente, mas mentalmente. Se aquela coisa se alimentava do meu medo, talvez a chave fosse não ter medo. Era um pensamento insano, mas era a única coisa que eu tinha. Fechei os olhos e tentei me concentrar. Bloquear os sussurros, a presença, o frio. Tentei me lembrar de um momento feliz, algo que pudesse me afastar do terror ao meu redor. Mas era difícil, quase impossível, com a escuridão pressionando contra mim, tentando entrar na minha mente. Eu forcei minha mente a ir além, a encontrar um ponto de luz, algo que pudesse me sustentar. E então, lentamente, senti o terror começar a ceder. Apenas um pouco, como se a figura estivesse hesitando, mas a luta estava longe de acabar. Eu sabia que se deixasse o medo voltar, seria o fim. Tudo dependia da minha capacidade de manter a escuridão afastada, de resistir à tentação de sucumbir ao desespero. Era uma batalha pela minha sanidade, pela minha alma, e eu não podia perder. Eu estava em péssimas condições, física e mentalmente exausto, mas sabia que não podia parar. O terror ao meu redor era palpável, denso, mas eu me agarrava à última fagulha de resistência dentro de mim. A figura sombria ainda estava ali, imóvel, mas sentia que ela estava apenas esperando o momento certo para agir, para me arrastar para a escuridão de onde veio. Eu precisava continuar lutando, mesmo que minhas forças estivessem se esgotando rapidamente. O silêncio que pairava no quarto era esmagador. Até os sussurros haviam cessado, como se estivessem segurando a respiração junto comigo. O único som que eu conseguia ouvir era o batimento irregular do meu coração, pulsando em meus ouvidos como um tambor distante. Mas então, algo mudou. A figura deu um passo à frente, um movimento lento e deliberado, como se estivesse medindo cada centímetro entre nós. Eu sabia que o momento final estava se aproximando. Fechei os olhos, tentando bloquear o terror que me rodeava. Concentrei-me no que restava de minha força, tentando criar uma barreira mental contra a escuridão que tentava me consumir. Cada respiração era uma luta, cada batimento cardíaco um esforço para manter o controle. Se eu pudesse manter o medo afastado, talvez tivesse uma chance. Apenas uma chance de sobreviver a isso. Mas a escuridão ao meu redor parecia viva, pulsante, e ela não desistia. Ela se movia em ondas, empurrando contra minha resistência, tentando penetrar em minha mente, encontrar qualquer brecha que pudesse usar para me derrubar. A figura estava mais perto agora. Tão perto que eu podia sentir o frio emanando dela, congelando o ar entre nós. Eu sabia que não poderia manter a barreira por muito mais tempo. Mas ao mesmo tempo, eu sabia que se desistisse, seria o fim. Não havia mais para onde correr, não havia mais para onde se esconder. Finalmente, abri os olhos, decidido a encarar o terror de frente. A figura estava a apenas um passo de mim, sua forma indistinta e envolta em escuridão. Ela parecia observar, avaliar, como se decidisse o que fazer a seguir. Eu sabia que aquele era o momento crucial. Tudo dependia do que eu faria agora. Cada parte do meu ser gritava para que eu lutasse. Mas a pergunta era:
Como lutar contra algo que não era deste mundo? Como lutar contra o próprio medo personificado? A resposta veio de um lugar profundo, de uma parte de mim que eu não sabia que existia. Em vez de resistir, eu decidi encarar. Deixei de lutar contra o medo e, em vez disso, aceitei-o. Aceitei que estava com medo, que a situação era aterrorizante, mas também aceitei que o medo não me controlaria. Se aquela coisa se alimentava do meu pavor, então talvez a chave fosse não tentar derrotá-la, mas sim conviver com ela. O medo era uma parte de mim, mas não era a única parte. Ao fazer isso, senti uma mudança. A figura hesitou, como se tivesse sido pega de surpresa. O frio que emanava dela diminuiu levemente, e a escuridão ao meu redor pareceu recuar. Apenas um pouco. Eu não estava mais tentando escapar do terror, mas estava aceitando sua existência. E isso, de alguma forma, estava enfraquecendo seu poder sobre mim. A figura deu um último passo em minha direção, mas eu não recuei. Fiquei firme, meus olhos fixos nos seus, ou naquilo que eu acreditava serem seus olhos. O frio ainda estava lá. A presença ainda era esmagadora, mas eu não estava mais paralisado pelo pavor. Eu estava em paz com meu medo. E isso mudou tudo. Então, como se percebesse que não poderia mais me dominar, a figura começou a recuar. Lentamente, quase relutante, ela voltou para as sombras de onde havia emergido. O ar ao meu redor começou a esquentar novamente. O peso opressor da escuridão começou a levantar. A figura continuou a se afastar, até que finalmente desapareceu completamente na escuridão, deixando apenas o silêncio em seu lugar. Eu fiquei ali por um longo tempo, sem me mover, apenas respirando, sentindo o alívio gradualmente tomar conta de mim. O terror havia passado, mas as marcas que ele deixou estavam gravadas em mim para sempre. Eu sabia que nunca mais seria o mesmo. A escuridão ainda estava lá, em algum lugar, mas eu havia aprendido a conviver com ela. Aprendi que o verdadeiro terror não era a presença física, mas a maneira como ele controlava minha mente. E ao entender isso, eu encontrei a chave para sobreviver.